Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Queridos irmãos, nós precisamos sempre ter a consciência de como a teologia da libertação ainda está presente na igreja, precisa ser combatida, porque ela é verdadeiramente um comunismo dentro da igreja, disfarçado de preferência opcional pelos pobres, oprimidos, pelas minorias, aquele blá 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 todo. Eu recebi a carta do 9º Encontro Missionário das SEBs, as comunidades eclesiais de base. Então, falei assim, eu preciso gravar logo e mostrar para o povo o que está contido nessa carta. É uma carta chamada Carta Compromisso. Ou seja, é o compromisso deles dentro da igreja para com a sociedade e tal. Na realidade não tem nada de catolicismo, não tem nada de salvação, mas tudo coisas iminentes, tudo coisas desta vida, tudo medidas. Parece um sindicato, parece uma ONG da natureza. Não parece catolicismo, meus irmãos, não parece. Eu vou colocar aqui do lado a carta, vou ler junto com vocês para que vocês vejam que absurdo, como isso é danoso para a igreja e como isso é o próprio comunismo dentro da igreja. Vamos lá, vou colocar aqui e vou ler a carta junto com vocês. Carta Compromisso, do 9º Encontro Mineiro das SEBs. Irmãos e irmãs da caminhada, paz e bem. Reunido na cidade de Passos, diocese de Guaxupé, de 18 a 21 de julho de 2024, as comunidades eclesiais de base, com cerca de 500 lideranças, leigos, religiosos, padres e bispos, de todas as regiões de Minas Gerais, celebramos o 9º Encontro Mineiro das SEBs. Mais do que nunca mais jovem, animado pelas reflexões democráticas em plenárias e oficinas. Meus irmãos, uma reflexão democrática na igreja. A igreja é hierárquica, não é democrática. Olha para vocês verem como o negócio é político, social, e não tem nada de Deus nisso daqui. Mas vamos lá. Oficinas para o fortalecimento da cidadania, inspirados pela palavra de Deus e com a experiência de irmãos e irmãs de caminhada. Lembramos que os padres da caminhada, que lideram essas SEBs aqui, foram contrários à CNBB, que foi favorável à vida, e foram favoráveis ao ceifamento da vida nos ventres, naquela carta lastimável que eles fizeram esses dias, né? Todos e todas a serviço de uma igreja em saída e sinodal, sempre alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes em oração. Romanos 12:12. Inspirados pelo Evangelho e pelo Papa Francisco, por uma igreja em saída e sinodal e por vida digna com terra, teto, trabalho, tecnologia para todos e todas. Teto, terra, trabalho e tecnologia. Desde quando tecnologia para todos e todas, né? Nossa! E na certeza de que Deus continua derrubando do trono os poderosos e elevando os humildes. Ou seja, aqui eles deturpam o evangelho de acordo com o que eles querem ensinar. Tá vendo? Pegaram Lucas 1 ali, que Maria fala que Deus exalta os humildes, e eles colocam aqui no contexto social de que Deus irá derrubar os ricos desse mundo e vai elevar os humildes. Tudo isso para colocar que eles tenham a preferência pelos pobres, mas amam roupas de marca, amam carros luxuosos e
Não tem nada de uma vida de pobreza, né? O voto de pobreza passa longe disso. Reafirmamos o nosso compromisso batismal pela sinodalidade. Desde quando o compromisso batismal é pela sinodalidade? Compromisso batismal nosso é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é sinodalidade. Agora o nosso compromisso de batismo é a sinodalidade, não é nada mais do que a discussão. Então, o nosso compromisso batismal é pela sinodalidade. Olha para vocês verem que coisa ridícula. Promovendo a transformação das estruturas para a comunhão eclesial. Querendo transformar a igreja para a comunhão eclesial. Mas vamos lá. Mantendo-nos resistentes e resilientes no caminho e nas lutas pela manutenção e uso coletivo dos bens universais. Por uma reforma agrária popular, por uma economia solidária, pela manutenção dos direitos trabalhistas, pelo fortalecimento do CONSEA, vivendo a misericórdia e a corresponsabilidade e defendendo os amplos direitos das mulheres, das juventudes e das minorias. Ou seja, isso aqui é uma carta política, é uma carta favorável ao ceifamento da vida nos ventos, porque é isso daqui que é pregado pelo Evangelho. Juventudes com S significa todas essas ideologias aí atreladas aos jovens. Vamos lá. Reafirmamos também o nosso compromisso no combate à fome, às desigualdades, ao racismo, às agressões aos povos originários e o apoio e investimento nas lideranças de resistências no território. Lideranças de resistência. O que é isso daí, se não o marxismo e o comunismo? Vamos lá. Enfim, todo tipo de injustiça e tirania provocado pela ganância do capitalismo neoliberal. Aqui já fala do capitalismo. O que é o oposto do capitalismo, né? É o que eu acabei de falar. Reafirmamos a nossa luta pela suspensão da Lei 14.701, que sustenta o marco temporal, que fere o direito dos povos originários e não respeita a Constituição Federal e as convenções internacionais. Já entra com o negócio do marco temporal. Olha para vocês verem como que essas SEBs, meus irmãos, eles não trabalham nada com salvação, oração, nada, confissão, missa. Não tem nada disso aqui. Sabe, é só político-social. Somos comunidades eclesiais de base que se mobilizam de forma resiliente nas organizações, nas lutas e movimentos populares por uma sociedade superando as desigualdades e preconceitos. Desse modo, a partir da vivência nas oficinas temáticas, assumimos ações concretas de compromissos e lutas nas áreas dos direitos humanos, de combate à fome, comunicação não violenta, mineração, agroecologia e ecologia integral, economia solidária de Francisco e Clara, piedade popular e liturgia em função de uma espiritualidade popular, ecumenismo, diálogo interreligioso, mobilização popular, juventudes, mulheres, coleta seletiva e pacto educativo. O que seria uma liturgia popular? O que eu conheço é a liturgia católica. Uma liturgia popular seria uma liturgia feita só pelas pessoas? Sem padres? Porque é isso que eles sempre querem. Fomos convidados a ser uma igreja samaritana, que se concretiza no amor e na escuta, e de todos aqueles que vivem nas periferias geográficas e existenciais. Queremos ser uma igreja para todos e todas, encarnada, ou seja, na teologia da libertação, diaconal, uma igreja diaconal, ou seja, sem padres, né? Porque os diáconos são leigos, ordenados, e profética, sacramento da força de Deus. Passos, 21 de julho de 2024. Ou seja, mais de 500 pessoas com padres, bispos. Então, meus irmãos, a teologia da libertação está viva. Tem muito doido com o anelzinho preto de Tucum que está trabalhando para a teologia da libertação. E nós precisamos acabar com essas comunidades eclesiais de base dentro da igreja, porque se nós não fizermos isto, se nós não motivarmos a não participação de pessoas nessas SEBs, olha,
O que eles querem é destruir completamente a Igreja Católica, acabar com a liturgia, acabar com as devoções, acabar com os sacramentos. Realmente eles querem inverter a pirâmide da igreja. Aquela pirâmide que no topo é Jesus Cristo, eles querem inverter. Vai ser por último Jesus Cristo e no topo vão ser as pessoas, o social, sabe? Não parte da fé, não parte de Deus, mas parte dos problemas sociais. Então aí você tira Deus do centro. Então é isso que eles querem fazer. Nós não podemos deixar que isso aconteça na igreja, porque senão nós temos um grande... se isso ocorreu o que eles querem aqui, nós temos uma grande chance de daqui a uns anos nós não temos nem mais igreja. Nós vamos ter aí, todas as religiões são boas e tal, né? Deus é um só de todas as religiões, todo mundo prega a mesma coisa e acabou. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Rezemos, meus irmãos, porque os tempos são difíceis, nós precisamos combater isso daqui. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!